Graça e paz, família de Deus. Vamos falar hoje sobre a primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 1. Paulo fala sobre um erro ali muito recorrente em toda a história da humanidade. Vejamos que Paulo termina esse capítulo dizendo assim: se alguém quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Gloriar-se no Senhor é reconhecer que tudo que temos vem dele. E além disso, tudo isso deve produzir glória somente a Ele, porque Ele é o doador de toda dádiva que recebemos. E nós precisamos entender isso como um erro que é recorrente desde o princípio da humanidade, porque percebemos isso em Adão e Eva. Ao comerem do fruto, seduzidos pela proposta do inimigo, a proposta do adversário foi: como vocês vão se tornar como Deus? E eles pensaram: se nós vamos nos tornar como ele, não vamos mais depender dele, sermos capazes de fazer tudo por nós mesmos. E nós sabemos que não deu muito certo. A proposta do inimigo não era muito sincera, não era muito verdadeira. E tudo isso acabou acarretando em tudo isso que nós vemos. Muitas das vezes as pessoas tentando viver independentes de Deus, tentando atrair para si a glória, pensando que são capazes de produzir algo em si mesmo que vai ser proveitoso para a sua vida, para a sua relação com o Senhor, para a relação com o próximo e principalmente para a sua salvação. Mas nós vemos que no capítulo 1 aqui, Paulo encontra esse contexto, não somente dentro da igreja de Coríntios, mas no contexto cultural. Ele vê dentro da igreja pessoas tentando se destacar. Eu sou o discípulo desse, eu sou o discípulo daquele, cada um tentando se tornar melhor do que o outro ou se achando melhor que o outro, com fonte naquele que o discipulou, ou talvez como batizou. Paulo também usa o termo ser batizado ali. Mas nós precisamos entender que o contexto cultural também era um contexto dessa forma. As pessoas viviam num contexto onde as duas culturas mais fortes eram o judaísmo e o povo grego. Alguns que tentavam se gloriar na sua história, da manifestação do poder na sua história, que eram os judeus, e os outros, os gregos, confiando na sua sabedoria. Mas Paulo disse que Deus escolheu salvar o homem pela loucura da pregação, ou seja, mostrando ao homem que o homem é salvo não por seus próprios méritos. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Não há mérito algum em nós, não há nada que possamos oferecer a Deus para que Ele nos salve, não há nada que possamos oferecer ao Senhor para que Ele nos ame mais do que Ele já nos ama. Talvez você se pergunte: mas onde é o lugar para as obras da nossa vida, as obras que a Bíblia também fala que temos que ter? Sim, nós temos que ter boas obras sim, mas nós precisamos entender que as boas obras que o Senhor nos fala nas Escrituras são obras que são produzidas por Ele mesmo, pelo Seu Espírito em nossas vidas. Existem algumas pessoas que foram criticadas por Jesus por tentarem produzir frutos por si mesmo. Frutos que talvez, no que diz respeito à estética, naquilo que é aparente, podem até parecer frutos bons, mas não são. Jesus critica os fariseus dizendo a eles que eles eram como sepulcro caiado, ou seja, por fora uma estética muito bonita, mas por dentro havia morte e podridão. Talvez você possa se lembrar de algum momento que você, ao ver uma fruta num comércio da sua cidade, você viu ela talvez com uma aparência bonita, uma cor, e você pensou: vou comprar essa fruta. E você compra, você chega na sua casa e você, ao comer aquela fruta, você vê que o sabor dela não era compatível com a beleza que ela aparentava. Esses frutos são frutos que são tentados, as pessoas tentam produzir por si só. Mas os bons frutos que a palavra diz que temos que ter, as boas obras, são obras que são produzidas em nós pelo próprio Deus. O Senhor Jesus disse em João 15 que sem Ele nada podemos fazer. Talvez podemos até tentar como os fariseus, mas não sermos bem-sucedidos. Mas quando o Senhor nos permitir que o Senhor nos ajude a darmos bons frutos pela presença do Teu Espírito Santo em nós, assim certamente nós produziremos boas obras, e assim como a palavra do Senhor diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, certamente seremos, mas pelas obras, aqueles que serão salvos pelas obras que o Senhor produziu em nós, e aqueles que pensam que serão salvos pelas suas próprias obras serão condenados pelas mesmas. Assim nós precisamos entender que Deus escolheu sim nos salvar pela loucura da pregação, a loucura da pregação do Evangelho, que traz todo o mérito a Deus, porque a nossa salvação ela vem de Deus. O Senhor escolheu nos salvar.
Cabe a nós, sim, oferecermos uma resposta ao Senhor, uma oferta de gratidão, uma vida transformada, uma vida de submissão ao Senhor, mas isso somente o Espírito Santo pode produzir em nós. O homem por si só é incapaz de produzir tudo isso. Então, Paulo, nesse capítulo, ele vai mostrando às pessoas que eles são incapazes de encontrar, mesmo que procurem, mesmo que tentem encontrar mérito em si mesmo para produzir glória ou para se orgulhar em si mesmo, serão incapazes de realmente ser bem-sucedidos nessa missão. Então, ele encerra o capítulo dizendo que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque toda boa dádiva vem do céu e vem do Senhor nosso Criador. E aquele que é bem-aventurado e humilde, certamente entenderá isso e viverá de acordo com a boa vontade do Senhor para si, e que nós possamos ser encontrados nessa condição de entendermos que somos totalmente dependentes do Senhor, que toda dádiva que recebemos vem dele e não há nada que em nós possa produzir em nós salvação, senão aquilo que recebemos do Senhor, que é a sua presença e o teu Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, ó Pai, perdão pelos momentos em que talvez cometemos os mesmos erros que a igreja de Coríntios. A igreja que tentava gloriar-se em si mesmo, que pensava que produziria méritos em si para que pudesse se aproximar de Deus ou pensar que estava próximo de Deus por causa dos seus próprios braços. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos torne a cada dia conscientes de que a loucura que para aqueles que não conhecem ao Senhor, a loucura do Evangelho, a loucura da pregação, para nós que cremos é o poder de Deus, porque entendemos que o Senhor tem esse poder de nos salvar por si só, porque em Ti há todo o poder, e que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, nos conduzindo a uma compreensão e a uma prática que possa ser compatível com essa compreensão que alcançamos do Teu Espírito Santo, e que essas boas obras possam realmente existir em nós, mas que essas boas obras possam ser, ó Pai, compreendidas como algo que vem do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. E se quisermos nos gloriaremos no Senhor, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Se você puder, deixe seu joinha, curta aí o vídeo e compartilhe com as pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ajude aí a fortalecer para que o YouTube possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas por entender que ela é relevante. Amém? Deus abençoe.